Bom, e agora vem a segunda parte, que é a gente fazer a compreensão, o entendimento da leitura. Então vamos lá. No texto da apostila de vocês, é a primeira página, tá? Tem lá o texto de geografia. Eu vou fazer com vocês a leitura, né, com entendimento da história do rato do campo e o rato da cidade, e depois a gente vai juntar isso às informações do texto de geografia da primeira página da apostila de vocês, ok? Então vamos lá. A gente percebe na leitura da história, né, pelas paisagens que nós temos aqui, que o rato que vivia no campo, ele tinha muito contato com a natureza, era uma vida simples. Se a gente for reparar, a casinha dele, né, é uma casinha mais, como é que eu posso dizer? Uma casinha mais simples, né, mais com coisas que funcionam, né, que estão lá dentro pela sua funcionalidade do que por decoração. É uma casa arrumadinha também, mas tudo muito simples. Se a gente observar aqui, ele tem, né, uma tranquilidade. Nessa imagem aqui ele está num momento de paz, lendo o seu livro. Tem lá o seu fogãozinho, né, que aparentemente um fogão a lenha, né, parece muito um fogãozinho a lenha, ó, tá vendo? Que as bocas do fogão são diferentes. O armário muito simples, tá vendo, ó? O que tem na parede dele é uma fotinho dele mesmo, uma fotografia dele mesmo, uma estantezinha de livros. Então é uma coisa mais simples, mais pacata. A paisagem que ele vê quando ele sai de casa, né? Ele vai lá no plantio ou na horta, retira de lá da natureza as coisas que ele precisa comer. Ele mesmo colhe os seus frutos, as plantinhas para preparar o seu guisado, né? O seu cozido. Guisado é a mesma coisa que cozido. E ele leva essa vidinha assim, ó, muito simples, em contato com os animais, em contato com a natureza. Ó, a forma como ele recebe o seu primo é tudo muito simples. Um reloginho lá na parede, uma portinha de madeira, tá vendo? Ó, uma toalhinha quadriculada, tudo muito simples. E aí ele serve a comidinha, né? Que é sopa feita pelas coisas que ele retirou da natureza. E aí é onde as coisas mudam completamente. A paisagem da cidade. Quando o ratinho do campo é convencido pelo seu primo a ir lá visitar a cidade, a gente já vê uma diferença gritante na paisagem. Lá na paisagem do ratinho do campo, a gente via plantas, animais, flores. Enquanto aqui, na paisagem da cidade, a gente vê uma imagem cheia de prédios, cheia de carros, com asfalto. A gente até vê uma árvore aqui, outra árvore aqui. Mas as partes verdes, elas são em bem menos quantidade, né, do que as partes construídas, né, que tem intervenção aí do homem. Olha a cor do céu de lá do campo, né? E aí a gente vai ver a cor do céu da cidade. Olha como muda. Aí você fala, mas é porque tá de noite. Mas ainda assim, não é um azul, podia ser um azul escuro, mas a gente percebe aqui um tom meio esverdeado, mostrando pra gente a questão da poluição, ó, as fumaças saindo, né, das chaminés aí, dos prédios. Então tem toda uma diferença nessa paisagem. Outra coisa que a gente observa, né, é que eles andam meio desconfiados, tem muita gente andando na rua, né? Na imagem a gente não percebe isso, mas no texto tá falando que o rato do campo percebeu que na cidade havia muitas pessoas e que a cidade era muito barulhenta, ele estava acostumado com o barulhinho dos animais, né? Lá no campo uma casa é longe da outra, então quase não se ouve os barulhos do vizinho, porque eles moram longe. E já na cidade, que as casas são construídas uma do ladinho da outra, a maioria das vezes são prédios, porque como tem muita gente, para ganhar espaço agora se constrói uma casinha em cima da outra, né? Que são os prédios. Então ele percebe que tem muita gente lá, que tem muito barulho, ele está assustado.
E aí quando ele chega na casa do primo dele, o primo dele mora no sótão de um hotel luxuoso, né? Então, olha, ele começa a perceber a diferença na paisagem. Vocês estão percebendo os elementos de decoração? Ó, tá vendo? Tem uma tapeçaria toda diferente. Tá vendo? Ó, o vaso de flor já é todo mais, né, mais elaborado. Aí a gente começa a perceber aqui a decoração da casa dele. Tem uma escada, né? Então, tem andares essa casa. Não é como a casa do campo, que é térrea. Tem muito espaço, aqui é tudo mais apertadinho. Lá na casinha do rato do campo, tem a mesa onde eles fazem as refeições. Aqui na casinha da cidade, o ratinho come no sofá mesmo, né? Então, olha só, a mesinha lá na sala, eles estão na sala e comendo enquanto estão sentados no sofá. O alimento que foi servido pelo ratinho do campo era um alimento completamente natural, retirado da natureza, né? Mesmo que ele usasse aí uma ou outra coisinha, talvez, industrializada de tempero, talvez, não sabemos. Mas se a gente perceber aqui, o que tinha na despensa do primo dele eram queijos, bolachas e chocolates. Então era uma alimentação totalmente industrializada, né? Que é o que a gente vai encontrar lá no texto de geografia, a respeito dessa diferença de paisagens e de estilo de vida também. Tá? E aí vai falar dos quadros caros que tem na parede, dos espelhos que tem na parede também, porque na cidade, como a gente vive muito mais fora de casa, a questão da aparência pega muito, né? Então tem muito espelho nessa casa, porque ele tem sempre que ver a sua imagem, verificar se tá bom para poder sair. Enquanto que no campo, o ratinho vivia uma vida tranquila, era só ele que saía para ir ali no pomar, ou na horta, ou no plantio. E aí ele tinha menos contato com as pessoas, né? Então ele acabava não se importando tanto assim com a questão da aparência. E aí quando fala que tinham grandes espelhos na parede, entra tanto essa coisa da decoração moderna, que usa muito espelho, quanto essa preocupação com a aparência, já que aqui na cidade a gente se relaciona muito mais com as pessoas. É claro que em tempos normais, né? Em tempos de pandemia a gente reduziu um pouco esse contato. E aí, essa história é uma história muito inocente, mas ela traz pra gente um outro pensamento, que é quando chega o gato com essas unhas afiadas, que é a questão, infelizmente, da violência. Nas grandes cidades, nos centros urbanos, né, que é assim que a gente chama a cidade, de urbana, a gente percebe que a violência é muito mais alta do que no campo. Então, no campo, pelo fato de as pessoas viverem uma vida mais pacata, mais simples, né? Com menos ostentação, com menos necessidade de tantos aparelhos tecnológicos, de tantas coisas que a gente acaba tendo que ter dentro de casa para não ficar por fora aí da sociedade, né? Não se tem tanta violência quanto se tem na cidade. Então, o índice de assaltos, né, invasão de domicílio, ou seja, invasão das casas. Eu não aconselho, mas para quem assiste Cidade Alerta aí sabe do que eu tô falando, né? Espero que vocês não assistam. Mas, enfim, a gente tem uma questão da insegurança muito maior nas cidades, porque como a concentração de pessoas é muito grande na cidade, né, tem muito mais gente morando na cidade do que no campo, o índice de violência também, infelizmente, acaba sendo maior, né? E a questão do dinheiro também, né? A questão da economia, que gira muito mais dinheiro aqui na cidade do que no campo. De forma geral, né, a gente sabe que tem algumas exceções, em tudo isso que a gente está observando tem algumas exceções, mas de modo geral é isso. Então acaba assim, infelizmente, a violência sendo muito maior, os roubos sendo em muito maior número na cidade do que no campo. E aí, ele passa por esse susto, né? Acredito que no campo ele nunca tenha passado por isso, o máximo foi alguém tentando roubar as galinhas do quintal. E aí, de repente, ele sofre uma quase invasão da casa onde ele está morando. E aí ele decide voltar para a tranquilidade do campo. A intenção dessa história não é a gente dizer que a cidade é pior do que o campo. É só a gente perceber as diferenças de paisagem, as diferenças de estilos de vida. Nessa história, ele está contando
de um personagem que achou melhor continuar morando no campo do que na cidade. Mas a gente encontra muitas pessoas que veem muito mais vantagens morando na cidade do que no campo. Então a ideia dessa aula não é a gente fazer uma competição entre quem é melhor ou quem é pior. É só a gente perceber as diferenças das características de quem vive na cidade e de quem vive no campo, tá bom? Então essa vai ser a parte 2 da nossa aula. O próximo vídeo eu vou vir com o texto da apostila mesmo, pra gente ir fazendo a leitura com entendimento. E aí vocês vão percebendo as semelhanças, as curiosidades que tem na história do rato do campo e o rato da cidade com as informações que a gente trouxe no texto da apostila, tá bom? Um beijo, até daqui a pouco, eu volto com outro vídeo.